Oi galera, tudo bom? Voltei, gente, voltei com os vídeos aqui no canal. Tá certo que sempre demorei pra fazer vídeos aqui e dessa vez passei muito, né? Mas eu pensei muito sobre vir trazer esse vídeo. Teve vários dias que eu quis trazer esse vídeo, só que eu ainda não estava bem. Eu sentia que não era o momento. Ainda não sei se é o momento, porque eu não me sinto 100% ainda. Mas acho importante eu trazer aqui pra vocês, porque como eu abro a minha vida pra falar de muitas coisas aqui, mostro minha casa, mostro tudo, então eu achei válido trazer isso. E desde o começo que eu passei por isso, eu senti que eu tava passando por isso, que eu poderia ajudar outras pessoas. Então, talvez esse vídeo ajude alguém também que passou ou passa por isso. E é isso. Bom, antes de começar esse vídeo, eu peço pra você já se inscreva no meu canal, deixa um like aí no começo do vídeo. Esse like é muito importante pra divulgação aqui no YouTube, né? Quanto mais likes tiver, mais o YouTube vai entender que esse tipo de vídeo é relevante e vai divulgar aí pra outras pessoas. Então, que muito mais pessoas possam acessar pra, né, ser uma ajuda aí. E, bom, vou começar do começo, esse vídeo vai ser longo, tá? Porque é uma história real, é uma história que aconteceu e tá acontecendo, então eu vou contar como se eu estivesse contando, assim, pra uma pessoa mesmo aqui do meu lado. Então vamos lá. Tudo começou exatamente no dia 15 de abril, não, 15 não, 15 foi quando eu me mudei pra cá, no dia 13 de abril de 2023, esse ano, então foi aí que começou. Eu estava em casa com meu filho e, gente, eu tenho um pouco de medo de falar sobre isso, porque para várias pessoas que eu contei essa história, eu comecei a passar mal, só de lembrar, sabe? Então, tenham paciência comigo, que eu vou contar de uma forma que eu consiga me sentir bem. Eu estava em casa com meu filho, eu estava fazendo meus trabalhos do Instagram, tudo, e acabei de comer. Simplesmente eu levantei, deu uma tontura assim em mim. Essa tontura, tipo, me assustou. Eu falei, ué, tô passando mal. No que eu pensei, tô passando mal, meu coração começou a acelerar. Eu olhava pelo meu relógio, os batimentos estavam 160, 170. Isso foi me dando desespero. No mesmo momento que deu desespero, eu já pensei, tô infartando. Nisso que eu pensei, tô infartando, começou a formigar meu rosto, começou a formigar minha língua, meu braço, minha perna, começou a ficar mole, comecei a ficar tremendo, deu uma pressão na minha cabeça, a vista começou a escurecer, eu falei, tô tendo um AVC. No mesmo momento que eu falei isso, que tipo, eu pensei isso, eu comecei a entrar em pânico, desespero, tô morrendo, eu tinha certeza ali que eu tava morrendo. E aí, eu consegui pegar meu celular, ligar pro meu marido, ele tava trabalhando, eu tava com meu filho. E, peraí, gente. Eu passo mal de lembrar, assim, foi horrível. Eu não gosto de lembrar nesse dia. Passa a cena na minha cabeça, meu cérebro, sabe, dá um bug. Mas é isso. Dizer que eu ainda não tô 100% bem sobre esse assunto. Mas, assim, consegui ligar pro meu marido e assim, na mesma hora que eu falava pra ele que eu tava morrendo, eu esqueci que meu filho tava ali do meu lado. Meu filho começou a gritar, desesperado. Não, mamãe, não sei o que, e ao mesmo tempo que eu achei que eu tava indo embora, eu tinha que acalmar ele falando que tava tudo bem. E ele gritando, e isso foi, tipo, esses traumas foi ficando na minha cabeça. Meu marido chegou, né, depois de 15 minutos, porque ele tava trabalhando. E nisso eu fiquei sentindo essas coisas todo esse tempo, aquele desespero. Como eu disse, na minha cabeça a certeza é que eu tava morrendo. Não tinha outra certeza, eu tinha certeza que eu tava morrendo. E aí, cheguei no hospital, fiz eletrocardiograma, colocaram o aparelho aqui, o coração ainda tava super acelerado, tava 130, 140. Eu fico com um pouco de falta de ar. Não é brincadeira, gente, isso é verdade. Quem passa por isso ou já passou sabe que realmente é verdade. Quando você lembra de uma memória traumática, você
sei lá, a história passa pela sua cabeça. É uma sensação horrível, é uma coisa assim. Mas enfim, como eu tô um pouquinho melhor, eu consigo contar com mais clareza, assim, com... Enfim. Aí eu fiz os exames e a única coisa que deu errado nos exames era a minha tireoide, que eu já tomo remédio pra tireoide, eu tenho hipotireoidismo. Então deu que tava faltando mais hormônios pra tireoide. Tá, até aí, ok. Depois daquele dia, tipo, não deu nada. Como se eu tivesse ido, não tivesse nada. Me passaram um remédio chamado lorazepam pra tomar naquele dia, que é um remédio chamado, é um ansiolítico, né? Que é pra ansiedade. Aí eu falei, não vou tomar, se eu não tenho nada, eu não vou tomar. E aí eu fiquei pensando, depois que eu saí de lá, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu não quis acreditar que isso era uma ansiedade, uma crise de pânico. Porque eu falei, mas eu senti tudo, não é possível que uma coisa da cabeça vai fazer isso. E como eu sempre tive medo de morrer, e aquele momento foi um traumatizante, foi como se eu estivesse morrendo, o cérebro acatou isso. Então ficou como uma memória traumática na minha cabeça. Então eu... Ai, gente, desculpa. Não é fácil, gente, de verdade, não é fácil, não é brincadeira, não é ideia, não é... Eu não quero estar aqui passando essa informação pra você como se fosse falsa. Mas, realmente, assim, eu não me sinto muito bem quando eu falo disso, tá? E... Enfim. Depois daquele dia, o que eu comecei a pensar era... Eu estou com alguma doença. O meu problema não é ansiedade. Eu estou com alguma doença, ou é uma doença no cérebro, ou é uma doença no coração, eu estou com alguma coisa, preciso ir pro médico. Então, a partir daquele dia, comecei a ter muitas contas de hospital. Comecei a passar com o meu médico aqui, né? Além das emergências, as contas de hospital foi das emergências que eu passei. Eu passei muitas vezes na emergência, tá? De lá pra cá. Passei com o meu médico ajeitou o remédio da tireoide, falou que eu tava tudo bem, que ele fez todos os exames e que não tinha nada e tal. Fui pro pronto-socorro, fiz um exame na minha cabeça pra ver se eu tinha certeza que tinha alguma coisa, acabou que não teve nada na minha cabeça. Fiz um exame de pressão do olho que mede a pressão cerebral, não tinha nada no meu cérebro. E eu comecei a surtar. Comecei a surtar falando, eu estou sentindo as coisas, como não é nada. E o que começou a passar na minha cabeça é, tô ficando louca. Eu vou enlouquecer, vou ficar esquizofrênica, alguma coisa tá acontecendo comigo. Então foi o que eu comecei a pensar a partir dali, que eu vi que eu realmente não tinha nada nos exames, mas eu sentia. O que aconteceu foi que esse medo dessa crise que eu tive ficou em mim, como se eu tivesse com alguma coisa, e eu comecei a ter medo, a ficar com o cérebro sempre em alerta. Então eu acordava já tremendo, eu fiquei muitas noites sem dormir, minha cabeça formigava, era um medo horrível, fiquei muitas noites sem dormir. Meu intestino estava solto por conta do medo, eu sentia frio na barriga a todo momento. E até que quando eu estava dirigindo, uma vez fazendo entrega da Amazon, estava a 50 minutos de casa e eu tive uma crise de pânico dirigindo. Eu liguei pra minha mãe na mesma hora, né, antes de começar. Falei, mãe, eu tô me sentindo mal, fica comigo na linha porque alguma coisa vai acontecer comigo. E dito e feito, meu coração já começou a acelerar pra 170. Eu olhava no meu relógio. Eu tava na avenida, eu não tinha como parar. E eu com falta de ar, com a minha cabeça dando pressão. Eu tava vendo pontinhos pretos, né, e eu... Tô morrendo, mãe, tô morrendo. Minha mãe desesperada no telefone, ligou pro meu marido também, ficaram em chamada de vídeo. Tive pela segunda vez essa crise de pânico. E foi a partir daí que, tipo, a minha vida piorou mais. A primeira vez até que eu fiquei um pouco bem, mas a segunda vez eu comecei a ter muito medo de ficar sentindo isso. Medo de isso acontecer sempre comigo, medo de não melhorar mais, o porquê isso tá acontecendo, eu tô com alguma doença, eu vou morrer a qualquer momento.
Então eu comecei a ter medo de tudo, eu sentia dor na cabeça, nos músculos todos os dias, era um estresse que tomou conta de mim, que eu tinha medo todos os dias. Eu não consegui mais viver, perdi o prazer por fazer tudo que eu gostava, eu gostava muito de treinar, perdi o prazer de treinar, não tinha mais vontade, não queria mais ir. Acabou que teve dias que eu acordei com picos de depressão. Eu senti uma angústia o dia inteiro, isso aconteceu vários dias, era uma angústia. E veio na minha cabeça, começou a vir na minha cabeça que a vida não tinha mais sentido, por que eu tava vivendo, se um dia eu vou morrer, por que eu tenho que trabalhar, por que eu tenho que treinar, por que eu tenho que viver. Comecei a perder o prazer pelas coisas. Então, em todo esse tempo, eu assistia vídeos de psiquiatras pra ver se eu conseguia voltar ao normal, me esforçava, tudo. Comecei a fazer terapia, que é o que me ajudou, tá? Então eu tô aqui pra dizer que até o momento eu não tomei nenhum tipo de remédio, não tomei nenhum ansiolítico, não tomei nenhum antidepressivo. Eu falei, se isso é uma coisa da minha cabeça, isso tem que sair. Eu vou ter que tirar isso da minha cabeça, isso não pode ficar aqui, porque se é algo que eu tô pensando, desculpa, gente. Se é algo que tá na minha cabeça, por que eu não consigo tirar isso? Por que eu não consigo me fazer ficar bem? E aí isso começou a me angustiar. Tipo, se é alguma coisa da minha cabeça... Gente, doenças da mente, problemas... não problema mental, que eu digo. Depressão, ansiedade, crise de pânico. Todas essas doenças é muito difícil. Quando eu via alguém com algum tipo de problema assim, eu falava, nossa, mas a vida é tão bonita, por que a pessoa tá passando por isso? Isso é ela que quer, é só ela sair dessa. E não é fácil, gente. Desculpa. Não é fácil tratar problema da nossa mente, sabe? Eu comecei a achar que eu ia endoidar. Eu comecei a achar que eu tava ficando louca. Porque eu não conseguia fazer aquilo parar. Eu não conseguia parar de ficar triste. Eu acordava triste sem motivo. Não tinha um motivo, assim. Eu tinha minha família. Eu sou amada. Eu creio em Deus. Eu busco Deus. Eu fiquei pensando, poxa, eu tenho tudo que eu quero. Eu moro aqui no lugar que eu quero, que Deus preparou pra mim. E eu tô passando por isso. Comecei a me achar ingrata. E eu pensava, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Porque que é horrível assim. E eu, gente, quando eu comecei com esses picos de depressão, eu tinha medo de chegar numa depressão profunda e, tipo, querer me matar, sabe? Eu tinha muito medo disso acontecer. E eu ficava, meu Deus, não me deixa chegar nesse nível, porque agora eu sei o que as pessoas passam. Eu sei que é muito difícil controlar nossa mente quando o nosso cérebro acredita em alguma coisa, assim. Quando a gente tá... Em vez da gente controlar nosso cérebro controla a gente. É uma coisa horrível, assim, tipo... Sabe? Eu comecei a achar que eu tava ficando louca, porque eu não conseguia sair disso. E... assim, eu começava a fazer o que a psicóloga falava no começo, né? A melhor terapia pra esse caso é a terapia cognitivo-comportamental. Então, se você passa por esse problema de ansiedade, depressão, procure um psicólogo que trabalhe com a terapia cognitivo-comportamental. Que eles não tentam descobrir coisas do seu passado que te afetaram, que te faz passar por isso. Eles tentam fazer você reprogramar o seu cérebro se acostumar com outras coisas, tá?
Então assim, eu comecei a fazer tudo que a psicóloga falava. Uma das coisas era não seguir o que meu cérebro queria que eu seguisse, que era ficar em casa, parar de fazer as coisas que eu gosto e tal. Então eu voltei a treinar mesmo, muitas vezes treinei sem vontade, até voltar a ter vontade. Saía pra correr de manhã, pra tomar sol, no ar livre, me alimentava bem. Comecei a voltar nessa rotina, até que fui viajar, tava precisando de uma viagem, comecei a conversar mais com as pessoas e eu fui voltando ao normal. Então assim, essa angústia que eu sentia era horrível, assim, era como se alguém tivesse morrido, assim, era todos os dias eu acordava com essa angústia, um desânimo, uma vontade de não fazer nada. E muitas vezes o médico falava pra mim, você não tem nada. Você não tem nada, eu fiz todos os exames. Seus exames de sangue que eu fiz dá pra ver se você tem alguma coisa. Não deu nada alterado, você tá bem, seu coração tá bem. Eu fiz 5 eletrocardiogramas. Fiz um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, pra ver as válvulas, tudo. Fiz o exame da esteira, que você corre na esteira, depois deita e eles, com o coração acelerado, eles vê o seu coração por dentro. E tava tudo ok. Gente, eu não tinha nada. Era tudo psicológico. Então isso foi me afetando muito quando eu soube que eu tava com um problema psicológico. Eu nunca achei vergonhoso falar sobre isso, mas eu sei que muita gente tem, mas não tem, a gente. Isso é algo assim que acontece, a gente não tem o controle sobre isso. Passa do nosso controle. É uma carga de estresse tão grande que a gente passa que um medo toma conta da gente, a gente não consegue mais fazer nada. E graças a Deus, assim, não precisei de remédio, e eu também, graças a Deus, tenho um médico muito bom, que quando eu fui passar com ele ia me passar, acho que eram uns 3 remédios, gente. E eu sei que quando a gente entra na medicação, não que é errado, eu sou a favor do remédio, sim, quando você tá num estado que você vê que você não consegue mesmo levantar da cama pra fazer nada, tá atrapalhando muito no seu dia, eu acho super válido você tomar medicação. Mas eu lutei com isso, quando meu médico ia me passar as medicações, ele falou pra mim, você não quer testar só o remédio da tireoide novo, e eu vou te passar um antialérgico pra você dormir. O antialérgico que ele me passou, ele tem relação com o problema de ansiedade e tudo, mas não é um remédio controlado. Eu tomava só quando eu tinha dificuldade de dormir. E eu dormia bem. Depois eu comecei a tomar os chás que a psicóloga passou, uma mistura de chás. Chá pra dormir, chá de positividade, que é pro dia. É uma mistura de vários chás, assim, que eu comecei a dormir melhor, graças a Deus. Isso já não foi mais um problema pra mim. E conforme eu dormia melhor, conforme eu comecei a fazer as coisas, o meu cérebro começou a entender. Porque assim, a depressão e a ansiedade é uma química que muda no nosso cérebro. E pra, mudar essa química que o cérebro acostumou a ser ansioso, acostumou a ser depressivo, você precisa fazer coisas opostas ao que o cérebro tá pedindo. Não, em vez de ficar em casa, em vez de ficar no escuro, em vez de não fazer nada, você tem que enfrentar. Então assim, como eu tive uma crise de pânico dirigindo, todas as vezes que eu entrava no carro pra dirigir, eu me sentia mal. Eu sentia que começava a me dar tontura, faltar meu ar, mas isso tudo coisa da minha cabeça. Quando eu aprendi que isso era tudo coisa da minha cabeça, eu comecei a falar, não, é da minha cabeça, eu não vou inventar isso. E eu fui melhorando. Não vou dizer que eu tô 100%, mas eu dirijo, eu vou pra todo lugar. Porém, às vezes eu começo a querer sentir mal dentro do carro, assim. Só que ao mesmo tempo eu abro o vidro, começo a mudar o foco, sabe? No começo eu tinha muita dificuldade de mudar os pensamentos. Meus pensamentos eram muito acelerados. E eram pensamentos trágicos. Só coisa ruim eu pensava. Ai, eu vou morrer um dia. Ai, eu tô com alguma doença. Ai, eu tô com doença grave. Então, só vinha essas coisas na minha cabeça. Pela terapia, quando eu comecei a entender melhor, eu fui melhorando. Hoje eu consigo ter a vida normal de novo, graças a Deus. Mas eu segui tudo o que eu aprendi em mentoria, em psicólogo.
E eu fiz tudo isso e é o que tá me fazendo melhorar cada dia. Eu sou uma pessoa ansiosa já desde muito tempo, eu estralo os dedos, assim, só que eu nunca tive essas crises de ansiedade mesmo, de desespero. Pra vocês terem noção, quando eu tava muito pior, assim, que foi no mês de... começou em abril, maio, no comecinho de maio eu tava um pouco bem. Mas lá pro meio de maio, mês de junho, foram os piores meses pra mim. Então, assim, eu cheguei no aniversário de uma amiga, eu não fiquei 30 minutos, ou eu fiquei 30 minutos pra 40 minutos, assim. Me bateu um desespero, gente, um desespero, assim. Assim, eu achei que eu nunca mais ia melhorar, que eu ia viver assim pra sempre. Bateu um desespero, eu olhava pras pessoas, ficava desesperada, eu queria sair dali correndo. Dei tchau pra todo mundo e fui embora. Cheguei na minha casa, abracei meu marido e comecei a chorar. Eu falei, eu não vou sair disso, eu vou ficar assim pra sempre e tal. Passei a ter medo de ficar sozinha em casa. Hoje eu posso dizer com clareza que eu tô bem melhor, porque eu estou sozinha, né? Estou com meu filho. Sozinha que eu digo, sem algum adulto, porque ainda tenho um pouco de medo de passar mal e não ter ninguém em casa, mas hoje eu consigo controlar muito bem isso. Mas todo mundo que via, assim, stories, as coisas... Bom, todo mundo que via meus stories ou me via por aí não fazia noção do que eu tava passando. E essa época que eu tava muito pior, eu mal postava stories, não postava. Eu comecei a postar, assim, quando eu tava me sentindo bem melhor. Ou em alguns dias que eu até me sentia bem, eu postava. Mas, ninguém não tinha noção, assim, eram poucas as pessoas que sabiam que eu tava passando. E aí eu comecei a não ir nos lugares, que nem me chamava pra alguma coisa, eu não ia, porque eu tinha medo de sair correndo de lá por estar com a cabeça ruim, entendeu? Por, sei lá, não conseguir ficar lá. E outra coisa também foi na igreja, eu não tava me sentindo mais bem na igreja. Não digo que a igreja é culpada, mas aconteceu muitas coisas ali na igreja que eu ia também, que por eu estar sensível começou a me afetar mais. Não, eu nunca fui de me afetar com o que os outros pensam sobre mim ou o que acham, mas começou a me afetar algumas coisas, porque eu cheguei a ouvir das pessoas: o tipo de roupa que você usa, isso bem antes de eu ter entrado na crise de pânico, tá? O tipo de roupa que você usa não condiz com quem é da igreja. E eu comecei a ver olhares lá dentro da igreja também, que acho que tudo isso contribuiu. Mas não que foi uma culpa disso, tá? É uma junção de muitas coisas, essa crise que eu tive. Eu acredito que é uma junção de muitas coisas. O fato também de eu não gostar de morar aqui em Utah pesa muito pra mim, eu acho que é o que mais pesa. Eu me sinto presa aqui, eu me sinto sozinha aqui. Eu não gosto do lugar, não gosto de neve, então isso afetou muito também. É uma junção de muitas coisas, gente, sabe? Eu não sei ao certo de onde que veio isso, mas eu comecei a ir pra igreja e achar que tava todo mundo olhando pra mim, que tava todo mundo pensando mal de mim. Porque assim, gente, o que eu sou na igreja, eu sou, tipo assim, eu não escondo de ninguém o que eu sou fora, sabe? O que eu posto na internet é o que eu sou. Se eu postei eu de short cropped ou se eu postei eu de biquíni, eu sei que qualquer pessoa pode ver. Eu não minto pra ninguém, eu não quero esconder nada de ninguém. Tem muita gente que tá na igreja lá, não posta as coisas, mas faz coisa errada. Então, tipo, pra vocês terem noção, eu tenho certeza que eu não faço nada de errado, então o que eu faço eu posto. Se não agradar, não agradou, tem que agradar a Deus. Se não agradar a Deus, é entre eu e ele, não é ninguém que tem que falar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que vestir. Então, se eu não me sinto mal, se Deus não me incomoda, se eu me sinto bem como eu sou, eu vou fazer o que eu penso, o que eu tenho que fazer. Eu não vou ir pelo que os outros acham. Então, eu nunca fui assim. Só que isso começou a me afetar também. Então, um certo dia que eu fui pra igreja, uma mulher, tipo, aleatório, ela nem deve ter feito por mal isso, com certeza não, mas ela falou: nossa, você fica tão linda de vestido. Na hora que ela falou isso, meu coração acelerou, me deu um desespero. Eu simplesmente catei minhas coisas e fui embora. Aí o que ficou na minha cabeça foi:
por que ela tá falando isso? Será que ela tá me julgando? Mas eu sempre venho de vestido, por que ela tá falando que eu fico tão linda de vestido? Não entendi. E coisas assim simples começou a me afetar muito, começava a me dar crise de ansiedade, qualquer coisa que falavam pra mim. Mas não é isso que causou a minha ansiedade, mas como eu tava muito sensível, isso influenciou muito. Então qualquer coisa que falavam pra mim influenciava. Se me falassem assim, ai, não sei quem, fulano se matou com depressão, ai, fulano teve bipolaridade, nossa, eu achava que ia acontecer a mesma coisa comigo. Então eu fiquei num transtorno muito louco, assim. Eu não desejo pra ninguém. E se você passou ou passa por isso, procure um tratamento psicológico. Não fique só em remédio. Muita gente passa anos com depressão e ansiedade porque fica na base de medicamento. E medicamento não cura. Gente, não cura. Eles aliviam os sintomas. O que cura mesmo, que pode fazer você melhorar, entrar em remissão, é a terapia cognitivo-comportamental. Você precisa fazer terapia, que é a única coisa que trabalha o nosso cérebro, é a terapia. Os remédios, eles vão dar um alívio momentâneo. Você vai precisar ficar dependendo disso pra sempre, se você não tratar realmente a causa. Então, eu tô passando com um psicólogo ainda. Graças a Deus agora o meu psicólogo, antes eu passava cada semana com ele, ele mudou isso pra cada 15 dias, porque ele viu que eu melhorei bastante. Já treino, já faço algumas coisas, só que ainda eu tenho alguns pensamentos ruins, ainda algumas coisas me entristecem, eu ainda não tenho tanta motivação assim, mas eu me sinto muito melhor, eu creio que eu tô no caminho da cura. Dizem que a ansiedade não tem cura, e tem sim, tá? Eu já fiz aula com vários psiquiatras e tudo que vocês podem imaginar, e tem, gente, tem cura, mas a pessoa tem que saber onde procurar a cura, não é em remédio. Você pode estar tomando remédio sim para aliviar os seus sintomas se forem muito fortes, mas de fazer terapia, que é muito importante para quem passa por isso. Então, assim, foi muitas coisas que aconteceu nesse tempo todo, tá? Eu fiquei com a cabeça meio bugada esse tempo todo e tô melhorando. Graças a Deus tô melhorando. E assim, gente, as baterias das minhas câmeras já é a quarta que eu coloco, porque estavam todas meio que descarregadas, então eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Tô na última ali que já tá acabando. Se vocês quiserem uma parte 2, quiser que eu conto pra vocês como que eu consegui passar por isso, como que eu tô conseguindo melhorar, eu posso fazer um vídeo só sobre isso pra vocês. Também pro vídeo não ficar muito longo aqui, é só vocês deixarem no comentário, eu não sei quantas pessoas isso vai atingir, mas se vocês querem saber mais, continuação disso que aconteceu comigo e como que eu fiz pra tá me sentindo melhor agora, vocês podem deixar aí embaixo nos comentários que eu vou com certeza estar fazendo pra vocês, e o que eu puder ajudar eu vou